Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar início a mais uma videoaula. E como sempre, a Pro sempre traz aí a proposta para vocês de início da aula, de fazer a correção da nossa atividade da aula passada. Então, vocês, alunos do quinto ano, vão estar aí pegando o livro de vocês de português e a gente vai fazer aí a correção sobre a questão do grau do substantivo. Então, vocês vão abrir na página 50 do livro de português e vão encontrar aí essa atividade, né, referente a esse conteúdo grau do substantivo. O primeiro fala assim: observe os exemplos e continue. Que no primeiro ele colocou uma palavra no grau normal, que era caderno, e depois ele colocou a palavra no diminutivo, que era caderninho. Então, nesse caso, vocês vão estar fazendo aí a continuidade do exercício, transformando as palavras que estão no grau normal no grau diminutivo, com o quê? Com o auxílio aí do sufixo, né? A gente vai estar utilizando aí um pedacinho que será acrescentado à palavra no final, transformando ela numa palavra no grau diminutivo. Quando a gente trabalha com esse acréscimo do sufixo, estamos trabalhando aí com o diminutivo num grau sintético, né? O analítico é quando a gente acrescenta uma outra palavra, que geralmente é um adjetivo, mas nesse caso, quando você acrescenta sufixo à palavra, você está trabalhando com o diminutivo no sintético. Então vai ficar aí colchinha, pacotinho, faquinha, pescocinho e reguinha. Mesma coisa a gente vai fazer aí com a outro grupo de palavras. Vai ficar aí pãozinho, pazinha, pezinho, irmãozinho e avôzinho. Vamos virar aí nossa página. Agora a gente está indo aí para a página 51. E aí no segundo diz: em seu caderno, crie frases com o diminutivo das palavras fio e gotinha. Então vocês vão aí criar uma frase que vocês vão utilizar a palavra fiozinho e gotinha, porque a palavra é fio e gota. Então, cada um vai colocar correto aí, porque é uma resposta pessoal. Você só vai ter que utilizar o diminutivo da palavra fio, que vai ser fiozinho, e da palavra gota, que vai ser gotinha. Vamos ao terceiro. Leia as frases e circule os substantivos. Depois, distribua os substantivos no quadro de acordo com o grau que ele está sendo apresentado na frase. A primeira frase da letra A diz: o jardim daquele casarão é bonito. Então, vamos aí circular a palavra jardim e a palavra casarão. Na letra B, aquele homenzarrão é valente. Vamos circular a palavra homenzarrão. Letra C, o menininho viajou naquela barcaça. Vamos aí circular a palavra menininho e a palavra barcaça. Agora vamos distribuir aí nas colunas da palavra que está escrito no grau normal, no grau diminutivo e no grau aumentativo. No grau normal, nessas frases, só possui aí a palavra o quê? Jardim. Ela está escrita no grau normal. No diminutivo, a gente tem a palavra menininho. E no aumentativo, temos aí a palavra casarão, homenzarrão e barcaça. Quarto, dê o aumentativo e o diminutivo das palavras abaixo. Se necessário, consulte o dicionário. Então, vamos aí. No quarto, a gente vai estar trazendo os dois graus aí, todos os dois graus, tanto diminutivo como aumentativo, vamos estar utilizando o grau sintético, que é quando acrescentamos um sufixo a esse grau, né? Um pedacinho para transformar em outra palavra. Então, rapaz vai ficar rapagão e rapazote, ou pode ser rapazinho. Boca, bocarra ou boquinha, boca, bocarra, boquinha. Casa, casarão, casebre ou casinha. Animal, animalaço ou animalejo, animalzinho. Mão, mãozorra e mãozinha. Fogo, fogaréu e foguinho. Então vamos terminar aí nessa nossa atividade, né? E no quinto aí fala assim:
Junte a 3 colegas e pesquise no cenário, enciclopédia, livros ou na internet palavras no diminutivo que não tenham o sentido de pequeno. Que palavras que vocês podem utilizar aí que não tem o sentido de pequeno? Vou trazer uma frase para vocês que podem ser utilizadas aí. Tipo, tem uma mãe, né? Uma mãe que acha que o filho dela, bem grande ainda, é um bebezinho. Aí ela fala assim, meu filhinho é lindo. Essa palavra aí, no contexto dessa frase, ela não está utilizando o nome filhinho no sentido de diminutivo, e sim porque ela ainda acha que o filho dela é um bebezinho, né? Então podemos utilizar essa frase aí, quando a mãe fala assim, ah, meu filhinho é lindo. Então esse filhinho enorme que ela tem, já é um homem, não é utilizado o nome filhinho no sentido de ser uma criança pequenininha, mas sim no sentido de que ela acha que aquele filho dela, que já é um adulto, ainda é um bebezinho aos olhos da mãe. Então podemos utilizar aí nesse sentido. Outra frase que a gente pode dizer. Você tem uma pessoa, uma menina, né, que gosta de se arrumar muito, aí você diz, Joana é uma patricinha. Patricinha aí não é o diminutivo da palavra Patrícia, e sim patricinha no sentido de que ela se arruma demais, né, se enfeita demais. Então essas palavras utilizadas nesse contexto da frase não está utilizando aí o sentido do diminutivo, e sim é um sentido conotativo, que é quando você utiliza uma palavra para falar outra coisa. Você está utilizando ela ali, mas não é o sentido real. Terminamos aí a nossa correção. Daqui a pouco agora que vocês coloquem aí a data, né, da correção de hoje. Guardem o livro, porque hoje a gente vai ter aula de redação. E na nossa aula de redação, nós não vamos utilizar o livro, não existe livro de redação. Esse caderno. Então vamos iniciar aí nossa aula. Hoje a nossa aula vai falar sobre o gênero textual informativo e a Pro vai trazer para vocês aí tudo que vocês precisam saber sobre este gênero. O que é a definição, qual o objetivo, qual a estrutura, quais as características e qual a linguagem utilizada e que tipos de texto se inserem nesse gênero textual informativo. Então, no começo, a gente vai aqui fazer aquela pergunta, o que é um texto informativo? Eu trouxe para vocês uma imagem que traz aí para vocês uma dica, né? Uma mulher lendo um jornal, porque isso está muito ligado, os textos informativos está muito ligado nessa imagem. Vou trazer a definição. Então, um texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou uma circunstância ao leitor. Quem é o leitor? Pessoa que lê o texto. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa e com uma linguagem clara e direta. Tem muitas coisas para a gente estudar sobre isso aqui, só na definição. Então vamos aqui. O primeiro momento é que ele diz que esse texto vai trazer um tema e um fato, ou uma circunstância. Esse tema e esse fato, a gente já sabe de antemão que não é nada fictício, quer dizer, imaginário. Esse tema e esse fato precisa ser real, precisa ser verídico. E ele está acontecendo com a sociedade, né? Então isso é uma coisa presente, está acontecendo no mundo. Se a gente fosse desenvolver um texto aí de um tema presente, falando sobre aí a pandemia, era um texto informativo que está utilizando um tema e um fato verídico. Esses textos traz aí uma produção objetiva. O que significa isso, quinto ano? Que quando a pessoa está redigindo o texto, ela vai trazer no primeiro momento, desde o primeiro parágrafo, qual é a informação que ela está ali querendo trazer através do texto. Então, não vai aí ler, lá no final é que a gente vai entender do que se falava. No primeiro parágrafo, no primeiro momento que eu estou lendo, eu já entendo do que é que está se falando ali naquele texto. Ela fala que esse texto ele é escrito em prosa. Significa isso? Significa que ele é estruturado através de parágrafo. Mais na frente a prova vai explicar o que é um texto em prosa para vocês. E a linguagem utilizada é uma linguagem clara e uma linguagem direta. Então, a pessoa que redige esse tipo de texto, ela tenta trazer uma linguagem que todo mundo que acesse essa informação consiga entender do que ela está falando. Tudo isso a gente já entendeu só na definição do que é um texto informativo. Vamos aí. Todos os textos, quando são criados, eles trazem um objetivo. Seja uma receita, seja
um conto de fadas, seja uma fábula, tem um objetivo na escrita daquele texto. Então, qual é o objetivo aí dos textos que são informativos? É um texto com escrita que traz a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre o assunto. Então, se eu pergunto para vocês, quinto ano, qual é o objetivo dos textos informativos, de antemão, né, vocês vão dizer, o objetivo geral é esse aqui, ó, informar. Por isso que a Pro trouxe aquele desenho bem no início para vocês, né? Quando a mulher estava lendo o jornal, a gente lê o jornal para quê? Para que a gente obtenha informação. Então, de antemão, o principal objetivo de um texto informativo é informar alguma coisa. Pode-se trazer nesses textos também até curiosidades, né, sobre alguns assuntos do texto. Então, se eu sei que o texto tem o objetivo principal de informar, onde eu posso encontrar esses textos que informam? Eu posso encontrar nos telejornais, eu posso encontrar nos jornais escritos, eu posso encontrar nas revistas, nos blogs, nas redes sociais, todos os canais de comunicação que são utilizados para transmissão, né, de conteúdos, de informações, são utilizados pelos textos informativos. Ao contrário dos textos poéticos e literários, que utilizam uma linguagem conotativa, o texto informativo utiliza uma linguagem denotativa. Então, eu trouxe aí para vocês duas informações muito importantes que vocês, quinto ano, precisam entender. Ó, existem duas formas de linguagem. Existe aqui a linguagem conotativa e existe a linguagem denotativa. Vamos descobrir primeiro o que significa uma linguagem com sentido conotativo. Essas linguagens trazem aí um sentido figurado. O que significa isso? Quando eu utilizo uma palavra, né, eu escrevo ali uma palavra que não tem um sentido verdadeiro, um sentido real, um sentido do dicionário, eu estou trabalhando aí com palavras no sentido conotativo. Exemplo, quando eu digo aqui, ó, nessa frase, João tem um coração de ouro, eu utilizo essa palavra aqui, coração de ouro, no sentido conotativo. Por quê? Porque se você pensar, não existe ninguém que tenha dentro do corpo um coração feito de ouro. Quando a pessoa disse que João tem um coração de ouro, quis falar aí das qualidades de João, que João é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, que se preocupa com o próximo. Então, no sentido de ser valioso o coração dele, né? O coração dele de sentimentos, ele tem sentimentos valorosos. Então, essa palavra aí, coração de ouro, foi utilizada no sentido figurado, que é nada mais, nada menos do que não o sentido verdadeiro da palavra. Mas a gente traz aí o ouro, por ser um metal muito precioso, foi dado a João esse título de coração de ouro, porque é um coração muito valoroso, né? Que tem valor para a sociedade, que tem valor para ele. Então, esse aí é um sentido figurado. E esse sentido figurado é chamado de sentido conotativo, viu? Isso pode ser utilizado aonde? Nos textos literários, que são exemplos de texto literário. Os contos de fada, as fábulas. Lá nesse tipo de texto, a gente até encontra essas palavras escritas com outro sentido. Está escrita ali uma palavra, mas o sentido que quis trazer foi outro. Se você dizer que Maria está morrendo de amor, você está utilizando o sentido conotativo. Por quê? Quando eu digo morrendo de amor, eu não estou falando de verdade que Maria está morrendo. Eu quero dizer que Maria está sofrendo demais por amor. Então, aquela palavra, morrendo de amor, foi utilizada no sentido conotativo, que é o sentido figurado, não verdadeiro. Quando fala figurado, é o sentido não verdadeiro. Já as palavras que são utilizadas no sentido denotativo, significa que elas estão sendo utilizadas no sentido literal da palavra. O sentido denotativo é aquele sentido real do dicionário. Quando a pessoa utiliza isso aqui, que é os textos informativos, utiliza essa linguagem, ela vai estar falando o que foi escrito ali tem o sentido real, a palavra é essa, ó, sentido real, sentido verdadeiro. Se eu for procurar no dicionário aquela palavra, eu vou encontrar ela com aquele sentido mesmo. Por isso que ele fala aqui, ó, sentido literal, quer dizer, não foi utilizada ali
para falar outra coisa, ela for utilizada ali para falar aquilo ali mesmo, o sentido que foi empregado é porque aquela palavra tem aquele sentido. Quando eu falo essa frase aí para vocês, ó. A professora pediu aos alunos que pegassem um caderno de geografia. Tudo que eu disse aqui tem esse sentido mesmo. Eu quero isso aqui mesmo, eu não falei nada aqui para falar outra coisa. Eu não utilizei nenhuma das palavras aqui em outro sentido. Tudo que eu falei é verdade. Então, esses textos informativos, as notícias, elas usam esse sentido, o sentido verdadeiro das palavras. Então, não vai existir nenhuma notícia que vocês tenham acesso que a pessoa lá, o jornalista, o autor, fez lá a escrita, redigiu o texto e colocou uma palavra para você adivinhar qual o sentido. Não. Tudo que foi colocado ali tem o sentido verdadeiro da palavra. O que ainda tem aí nesses textos informativos? Esses textos apresentam referências e dados, quer dizer, a pessoa fez uma pesquisa para poder ela redigir, né? Ela não escreveu do nada, existe aí uma referência de alguma coisa, ela pesquisou sobre esse tema para ela fazer essa notícia. E lá não existe a impressão das subjetividades. O que significa isso, gente? Quando eu falo subjetividade, é o jeito que cada um pensa. Então, o autor, a pessoa que redigiu esse texto, ela não pode trazer para a notícia opiniões dela, sentimentos dela, sensações dela e nem apreciações dela. Ali ela só tem a função de informar. Ela não pode colocar nada nesse texto do que ela pensa sobre aquele assunto, porque ela só está ali informando, descrevendo, narrando o que aconteceu. As opiniões, as subjetividades dela, que é o que fala do que cada um sente, do que cada um pensa, não pode aparecer nesse tipo de texto, os textos informativos. E esses aqui são exemplos do nosso dia a dia de textos informativos aos quais a gente tem contato. Ó, nossa certidão de nascimento é um texto informativo. Nossa carteira de vacinação é um texto informativo. As notícias que a gente lê em revista, em jornal. As biografias de pessoas famosas que a gente tem acesso. Até aquele aviso que às vezes é posto na escola do lado de fora. Hoje não haverá aula, amanhã é planejamento. É um texto informativo. Tudo que está escrito ali tem um sentido real do que está sendo dito e a função é informar. Vamos falar aí das características desse texto, né? O que é que caracteriza? Primeiro, o autor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneiras mais objetivas e vorassímil. O que significa essa palavra aí difícil? Quase não saiu com a Pro falando. De forma verdadeira. Então, as pesquisas, os dados que ele utilizou precisam ser divulgadas de forma verdadeira, ele não pode alterar nada, do jeito que está lá ele precisa passar e ele tem que se preocupar com a objetividade, não dá para enrolar, inventar para depois chegar ali no objetivo. Na hora que ele está redigindo, ele tem que se preocupar com isso e ser objetivo, chegar e já informar o que ele quer. No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir informações para o receptor-leitor de maneira objetiva e alheia a ele. Quando ele diz alheia a ele, significa que ele não pode colocar as impressões dele, né? Então, como a gente viu lá no nosso slide anterior, aqui a opinião dele não pode ser divulgada e ele não pode escrever com base no que ele pensa sobre aquilo. Então, você está lá vendo um jornal, um telejornal, e aí os âncoras do telejornal estão dando informações, eles não podem parar o jornal e dizer, mas eu acho que fulano está errado, que cicrano fez errado. Não, ele só tem que informar, narrar o que aconteceu, mesmo que ele ache que aquilo não está correto. Ele é escrito em prosa e é um texto informativo, apresenta dados que tornam ele mais creditável. Lembra que a Pro disse que ia explicar o que era prosa? Pronto, vamos ver agora o que é prosa. Prosa é quando você tem um texto que está escrito a partir de parágrafos. Quando você está escrevendo um texto, bota um ponto final, começa na outra linha e dá um recuo, você está iniciando um novo parágrafo. Então, os textos
informativos utilizam essa estrutura. No primeiro parágrafo eles trazem ali uma informação, no segundo parágrafo eles acrescentam um pouco mais, no terceiro isso vem com um elemento novo. Então é desse jeito que ele é escrito, em parágrafos. E como ele é escrito em parágrafo, a gente diz que ele é escrito em prosa. Então se alguém pergunta para o quinto ano o que é um texto escrito em prosa, você vai dizer que é um texto escrito de forma corrida e organizado em parágrafos. Que é parágrafo pro, justamente aqueles recuos que a gente tem, né? Quando a gente inicia, dá um ponto final, inicia novamente o nosso texto na outra linha, com mais um pouco de informação, com mais desenvolvimento. Vamos falar da estrutura do texto, né? Como todo gênero textual, ele obedece uma estrutura, quer dizer, são passos que a gente precisa seguir, que é a introdução, que é onde você expõe as informações necessárias do tema. Depois, o desenvolvimento, que você traz ali mais informações sobre o tema, dados que são muito importantes, né? Tudo que a gente pode trazer acerca daquela notícia está no desenvolvimento. E a conclusão, que é quando a gente encerra o tema, depois de expor toda a ideia central daquilo que a gente estava falando sobre ele. Então, os textos informativos, eles são tranquilos da gente conseguir entender qual é a estrutura, qual é o objetivo, qual é a linguagem, né? Acho que ficou bem claro para todo mundo aí o que a Pro falou. Nossa atividade vai estar postada hoje lá no grupo da escola, no caderno de redação. Ninguém precisa tirar foto para mandar para mim, porque o que a Pro colocou lá hoje é referente à interpretação do gênero. Ninguém vai redigir nenhuma redação. Então não há necessidade de tirar foto, porque na próxima aula a Pro vai fazer a correção sobre esse exercício que ela expôs hoje lá no grupo da escola. Então fiquem com Deus, gente, e até a nossa próxima videoaula.